que transforma os ambientes e as empresas nasce da essência das pessoas. E tudo começa com uma boa conversa. Pegue sua xícara de café e participe com a gente do podcast Grãocast, uma produção da Nova Hora Arquitetura. E vamos para mais um Grãocast, mais um episódio do nosso Grãocast, episódio inédito com Marcos Bussoli. Seja muito bem-vindo, Marcos. Muito obrigado pelo convite, é uma alegria estar com vocês. Que voz potente, hein? Nossa, eu acho que ele engrossou agora. Ele acertou grave para mim dizer. Marquinho, prazer ter você aqui. Vamos preparar a risada, né? Porque esse Marco tem história engraçada, viu? Não sei, mas ele chegou muito tímido. Acho que ele vai afinar, ele vai amarelar e ele vai ficar abaixo da expectativa. Eu confio na condição de vocês. Então vamos lá. Marcos, você acha que os influenciam na vida das pessoas? Com toda certeza. Haja vista que a gente acaba sendo exemplo disso mesmo, né? Tanto com relação à parte de arquitetura, que é cara para vocês, quanto as pessoas que estão envolvidas nesse mesmo ambiente, né? Vão trazer para a gente uma realidade na qual, como ser humano, vamos tentar nos adequar, que é a evolução, né? A história da evolução da humanidade é só a perspectiva de se adequar e evoluir. Acho que ele estudou antes. Você estudou? O que você leu? Aqui levando a coisa a sério. Não. Ele decorou aí umas coisas. Não, é inteligência artificial, né? Tá na moda agora, né? Ele perguntou lá qual que é a influência dos ambientes na vida das pessoas. E tem uma máxima também, que vocês provavelmente devem conhecer, que nós somos a resultante de 5 coisas, pessoas, animais que a gente mais convive, né? Então, sempre essa troca vai nos moldando de acordo aí com ambiente e, enfim, todo... Nossa, Marcos, você é muito inteligente. Muito obrigado. Ô, Marcos, e você sabe que a gente é arquiteto, que a gente trabalha projetando espaços, a gente trabalha projetando ambientes, e uma das vertentes que a gente tem é a produção de espaços de trabalho, de espaços corporativos, de indústria, de escritórios e tal. E um ambiente de trabalho, ele influencia diretamente na vida das pessoas. Qual que é a tua ocupação hoje? Você trabalha com o quê? Hoje eu faço parte do departamento comercial de uma empresa de TI, que atua com infraestrutura e monitoramento, né? Nesse segmento especificamente, mas já atuei em outras áreas, na área comercial também, né? E aí com, vamos dizer assim, ambientes externos, visitando clientes e tal, ambientes com qual tem que ter um pouco mais de cuidado, que eu penso que é um pouco daí que você quer trabalhar, quer falar, então, mas sempre envolvido com pessoas, né? Onde pode acontecer, onde a gente está sujeito a fazer amizades, fazer negócios, que até então é a minha atividade, e pode ocorrer também distrações, vamos dizer, gafes. Então é um ambiente que o ambiente no qual eu atuo, a gente está sempre sujeito a inúmeros fatores, né? Ô Marcos, e você trabalha desde quantos anos? Você começou a trabalhar com quantos anos? Então, meus pais sempre tiveram comércio, né? Então, a gente desde pequeno ajudava. Falar que trabalhar é um pouco forte, né? Mas a partir dos 12 anos que efetivamente tinha um horário para ir trabalhar, mas existia, tanto por parte do meu pai e da minha mãe, uma preocupação de escola e tal. Então, mas a gente tinha como, a partir dos 12 anos, aí, uma responsabilidade de horário, né, para estar trabalhando. E então você começou a trabalhar em negócios da família, em que ramo que era?
Meu pai teve mercados, bares e tal. Aqui em Rio Preto, você é daqui mesmo? Não, eu sou nascido em São Bernardo do Campo e morava em São Paulo, né? Nasci em São Bernardo do Campo e meus pais tinham um comércio em São Paulo. Em 87 eles vieram para São José do Rio Preto, lá com o mercado e aqui com padaria. Tá. E com 13 anos você sofreu um acidente. Isso, eu tinha na realidade, foi no dia 6 de setembro de 1992, eu tinha 11 anos. Mas na realidade eu não estava trabalhando, eu estava brincando, mas num ambiente de trabalho, né? Estava tendo um show na padaria, na Oportunidade, com uma dupla conhecida aqui na cidade, Zé e Tademir. E meu pai tinha esse hábito de fazer show até para efetivamente fazer o negócio evoluir. Movimentar a padaria. Sim. Aí para ajudar o meu pai, os cantores davam uma palhinha também, né? Com 11 anos. Você é cantor, né, cara? É daí que vem o karaokê, né? E num determinado momento eu fui conversar com os padeiros, que na Oportunidade estavam trabalhando. Aquela época você trabalhava a padaria 24 horas, né? Quando ela estava fechada, tinha gente na produção, né? E eu sentei numa máquina, eu já tinha o hábito de sentar nessa máquina, apesar de ser puxado a orelha do pai e da mãe. E eu estava conversando com os padeiros e eu coloquei a mão para trás e eu fui descer. A máquina era, onde nós sentávamos, era uma plataforma tanto mais alta, não dava pé. E eu apoiei a mão no rolo e liguei a chave. E aí, para não cair, eu segurei no rolo e ela entrou. Então, na oportunidade que eu tenho para contar essas histórias, as pessoas realmente têm esse tipo de reação, né? Mas o trauma, imagino eu, que deve ter sido tão grande que eu não senti dor. Jura? Não, mas assim, meu pai e minha mãe foram pessoas que efetivamente sofreram demais. Eu imagino. E assim, eu não tenho como devolver. Com meu pai infelizmente é falecido já, né? Mas não tem como devolver os cabelos da minha mãe. Eles devem ter ficado desesperados. Sim. Que não foi das, vamos dizer, das visões mais bonitas, né? De se ver. Contudo, eu não tive, graças a Deus, naquela... Qual a consequência desse acidente? A consequência é que eu perdi os dedos da mão, né? Da mão esquerda, né? E com o passar do tempo, só retomando, né? Ainda bem que o pai e a mãe na época tinha condição de num primeiro momento, dar assistência necessária, né? E aos poucos a gente foi trabalhando questão de cirurgia, fisioterapia, isso num período aí de aproximadamente 2 anos. E como que você encarou isso numa 11, 12 anos, 13 anos, nesse período de entrada de adolescência, de brincadeira de amigo, numa era até pré-bullying? Como que você encarou tudo isso aí? Com total ausência de demagogia, essa perspectiva do bullying para mim me fez crescer. Tá? Então, eu me recordo que eu tinha um aparelho, como vocês podem reparar, tem um dedo aqui que ele é mais baixo que os outros, né, que não salinham. E ele era mais baixo ainda, então eu tinha um aparelho no qual era uma placa de gesso e vinha um arame aqui e um elástico, como de estilingue, que fazia esse dedo subir, né? E depois a sessão de fisioterapia e tal. E eu era carinhosamente chamado de Capitão Gancho. Eu adorava, porque era a condição de eu dar com aquilo nas costas da molecada. Então, e uma coisa que a gente vai avaliando com o passar do tempo, né? Não me tomou tanto a infância, um pouco tomou, né? Mas não tomou tanto a infância, porque mesmo com a mão machucada eu tive namoradas, andei de bicicleta, jogar videogame, que era uma coisa que eu gostava e gosto bastante. Acabei dando um jeito de jogar videogame, então... Você foi se adaptando. Exatamente. Você leva com muito bom humor hoje. Até você brinca demais e quem fica desconcertado são as pessoas que estão em volta.
tem muito de autodefesa nisso, não tem? Difícil avaliar sob a minha perspectiva, né? De verdade, esse julgamento eu deixo para as pessoas. Contudo, eu posso dizer que, apesar de ter me machucado, eu acredito que eu tive mais benefícios do que prejuízos. Então, sob a minha ótica, falar que autodefesa, sei lá, de repente me instigou um bom humor para levar a vida da melhor maneira possível. Você é muito bem-humorado. Mas muito mesmo. Tem uma energia super positiva. Não tem como não notar você nos ambientes, nos lugares que a gente tá, porque você é engraçado, você é divertido. Você eu achei canta, que era você até a beleza, mas tudo bem. Então agora já tô te falando. É que a beleza, assim, é algo tão... que transparece tanto que a gente nem lembra de falar. Né? Mas isso que você falou da sua mãe e do seu pai, que eles com certeza sofreram muito mais do que você. A gente depois tem filho, a gente percebe um monte de coisa, né? E muitas vezes quando nossas filhas ficam doentes ou estão sofrendo por determinada coisa, a gente quer pular na frente e preferiria que fosse com a gente do que com elas, né? Então eu imagino que deve ter sido muito difícil para eles mesmo. Eu não tenho como... sou eternamente grato aos meus pais, né? E assim, por mais que eu seja pai hoje, é inevitável dizer que acaba essa carga ficando mais com a mãe, né? Então, de certa maneira, minha mãe se doou demais nesse período para mim. Então, como que eu posso te dizer? Sou bastante grato a ela. Às vezes tem a situação da gente ficar um pouco mais... Eu não me dou o direito de ficar chateado com a minha mãe, eu não me dou... uma vez que eu alterei com a minha mãe, eu sou arrependido disso até hoje, tive a oportunidade de falar para ela, e porque eu penso que gratidão é o valor mais importante, que o primeiro é gratidão, entendeu? Então, e com a mãe fica fácil, porque eu amo ela, então fica tudo... E eu achei que eu só ia rir nessa entrevista, você mesmo tá me emocionando. Fica tudo mais fácil, né? Eu acho que de tudo começa consertar dentro da gente, né? A gratidão, o reconhecimento por quem nos ajuda, quem nos acolhe, né? Então, eu concordo. E depois que começou a cicatrizar um pouco mais, porque na época, falando em 92, eu já falei a idade que eu tenho, mas são 30 anos atrás, então é diferente de cirurgias de hoje. Mas você continua jovem e bonito. Obrigado. Muito obrigado. Eu fiquei desconcertado com o seu elogio. Muito obrigado. Acho que é por conta das companhias, mas eu acho que esse é outro assunto. Pula. Bom, e também eu tive a oportunidade também de ser abraçado sob a perspectiva religiosa, né? Então, teve uma pessoa em determinado momento que, não que eu era fervoroso, mas eu frequentava grupo de jovens e tal, e uma vez uma pessoa falou, por que você não dá palestra, encontro de jovens e tal? Enveredei por esse caminho também. Dentro da Igreja Católica? Sim, dentro da Igreja Católica, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, principalmente, né? E aí eu dei algumas palestras lá, depois fui chamado, a primeira vez que eu dei palestra o pessoal gostou demais, então tinha uns encontros no qual participava, o pessoal pedia para falar um pouco com o pessoal, então acabei bolando um enredo lá com 14 anos, sabe? Então, aí, você abordava o que na tua palestra? Na realidade, eu trabalhava sobre a perspectiva das pessoas reclamarem de coisas efêmeras, banais, né? De coisas que efetivamente não teria o porquê de tomar tanta preocupação delas, né? E que o inconveniente que eu tenho, né? Na oportunidade, né, que eu tinha, eu considerava que não era nada, e eu ia com a mão enfaixada e eu ia desenfaixando aos poucos a mão, né? E é engraçado que era um público era de 11 até 17 anos, né? Aí quando eu ergui a mão o pessoal dava uma travada na cadeira, assim, me sentia muito bem fazendo isso. Hoje você percebe que acaba perdendo um pouquinho o dom, ou seja, vai crescendo, sei lá, as experiências da gente
as experiências ruins que acabam acontecendo com a gente deixa um pouco intimidado, mas eu gostava de fazer isso, mas foi passando o tempo, novas coisas para se fazer, trabalho, né? Então, esse carinho da família, né? Principalmente da minha mãe, no qual é figura extremamente importante na minha vida. Ô Marcos, nesse momento. Essa tua história aí do grupo de jovens, aí, eu não conhecia essa história na tua vida, não sabia que você palestrava com esse tipo de abordagem, eu não sabia. E você nunca te vi fazendo grandes discursos. Olha que a gente participou juntos aí de algumas associações que as pessoas se expressam bastante, né? E eu não sabia disso. E acho uma pena você ter colocado isso de lado na tua vida, porque você, sem palestrar e sem se colocar nessa posição, você passa para nós a todo momento uma mensagem de energia, de positividade, de gratidão, de uma energia positiva que em todo lugar que você vai, você chama atenção e você muda o ambiente. Eu agradeço as palavras. E assim, você tem um potencial que eu acho que você não está olhando para ele, cara. Sabe, a perspectiva que eu tenho disso é de entrega de verdade, né? Eu penso que as pessoas que têm a condição de fazê-lo e passar a mesma sensação no qual vocês estão falando que eu passo, isso vem com muita técnica, com muito treino, com muita dedicação. Então, eu penso que para fazer isso como, sei lá, um meio de vida, não sei até onde, sei lá, seria conveniente. E de verdade, eu tenho uma família maravilhosa, então a partir daí, sem querer ser piega, sabe? Tenho amigos fantásticos. Podia ter um pouco mais de dinheiro, podia ser mais bonita. Não, bonito você já Podia ter viajado para melhores lugares, mas ainda bem que eu acredito que eu tenho ainda um bom tempo de vida para fazê-lo. E a condição de se manter vivo é construir, né, essas experiências futuras. Então, sabe, não que a minha vida não tenha defeito, não que eu seja completa, que eu seja perfeito, e não sou mesmo, né? Mas eu tenho uma vida boa, sabe? Eu sou... Exato. E assim, ninguém é perfeito e assim, essa perfeição, ela é um julgamento que não interessa, na verdade, assim. Você fugiu meio pela tangente aí, mas o negócio é que você tem uma capacidade de passar para as pessoas que estão à tua volta uma mensagem de positividade que ocorre naturalmente. E quando já tivemos algumas conversas particulares mais introspectivas, às vezes você não acredita nesse teu potencial de fazer o bem. E às vezes essa tua missão aí está um pouco escondida ainda. Eu ia falar isso. Eu acho que isso é uma missão. Eu também não sabia dessa tua parte aí de falar com 14 anos para um grupo de jovens. É difícil isso. E ao mesmo tempo, é que quando a gente tem esse estado de felicidade que você tem e é natural, você deve achar que as pessoas são assim. E é muito pelo contrário. Hoje o índice de depressão, de crise de ansiedade, das pessoas tristes, das pessoas reclamando da vida, cada vez aumenta mais. E piorou com a pandemia. A gente tem entrevistado muito psiquiatra, psicólogo, pessoas que trabalham com autoajuda. Tem aumentado muito. Então, assim, é difícil encontrar pessoas otimistas, com fé e que carrega o lema da gratidão, como você, é super difícil encontrar pessoas assim. Se colocar na condição de especial, primeiro, eu não acho das mais convenientes, né?
E nós começamos essa conversa falando de ambiente, né? Sim. Muitas das vezes, e principalmente em casa, eu tenho minha esposa que é testemunha disso, que eu já contribuí para que o ambiente seja totalmente antagônico do que você está narrando agora. Entendeu? Mas por quê? E é uma coisa, né, que eu já me peguei para pensar. Inclusive a Denise fala, minha esposa fala que eu penso muito, né? Que das pessoas que às vezes que a gente mais gosta, a gente divide mais coisa ruim do que coisa boa, né? Porque tá vivendo com a gente Porque você mostra o teu outro lado. Você não precisa pôr aquele personagem, né? De verdade, eu não sei se é um personagem, mas é acomodação em cima do ambiente. E você mostra mais suas fragilidades também, né? E uma coisa que eu acredito que é bem verdade é que muitas das vezes a gente vê lá em redes sociais as pessoas vendendo alegria e tal, e às vezes a vida não se resolve dessa maneira. De certa maneira, apesar de ter meus perrengues pessoais, com certeza, falando em pandemia, questão política, acabou deixando a gente um tanto quanto, vamos dizer assim, mais vulnerável sob a perspectiva cognitiva e psicológica, né? Ele voltou a acessar a inteligência artificial. Então, achar que saiu ileso de toda essa carga... Ninguém sai. Todo mundo carrega no corpo, no psicológico, essas marcas. Né? E eu quero trocar um pouco do tema aqui. Você falou que da adolescência, do videogame, você falou do Capitão Gancho, da tua presença na escola, depois falou do videogame. Falando de ambiente, da tua vida comum, da tua vida corriqueira, você percebe, igual a questão do videogame, você arrumou teu jeito, até porque eu sou da época do Atari e do Odyssey, que eram poucos controles, né? O controle de um videogame hoje tem 500 botões, né? Inclusive, fabricantes vão dar uma força, né, para as pessoas que... às vezes os botões ficam muito longe, né? Vamos olhar para essa galera. Pode até não ser muita gente, mas a gente gosta. Então, você falou que você arrumou teu jeito. Nos ambientes, para as tarefas mais comuns, você teve que se adaptar ou adaptar tuas coisas para poder... Imagino que você deva ter dificuldade para digitação, por exemplo. Vamos lá. Eu me considero de verdade um cara de sorte mesmo. Então, eu machuquei a mão esquerda, eu machuquei a mão direita. Até para deixar claro, apesar de usar a aliança na mão direita, eu sou casado. Dito isso, mas Porque depois de toda essa publicidade com o teu nome, você vai ficar bem... Chover aí, seguidores. Mas o desafio da ergonomia, né, que isso é muito estudado, inclusive, imagino ser claro para vocês também. Numa atividade que eu trabalhei com parte de caminhões, essas coisas, isso também é muito ligado. Tinha uma preocupação muito grande, mas eu entendo que para quem atua com isso, a parte ergonômica, né, para questão de adaptação, é difícil atuar com todos os cenários que se apresentam, né, com todas as dificuldades. E, de certa maneira, eu não vejo isso de maneira ruim. Por quê? Porque as pessoas vão atuar no sentido de superar as suas dificuldades. Exemplo disso, você vê, eu sou da época que o pessoal fazia datilografia. Se eu depender sobre a perspectiva da datilografia, eu não conseguiria digitar, porque eu ia dar o espaço aqui, eu ia acertar o que lá, entendeu? E hoje, nos computadores, teclado e tal, já tem o hábito, de repente, se apoia a mão de uma maneira diferente e não sai na mesma velocidade. Mas, assim, eu consigo atender as expectativas das pessoas, das demandas que as pessoas me solicitam, entendeu? Pelo menos sobre a perspectiva de escrever, né? Mas, assim, você vê alguma modificação de ambiente, de talher, de
de alguma coisa que você se viu obrigado a fazer e que às vezes você nem percebe, mas que você modificou as coisas. De repente, garfo e faca, sim, né? Sim, garfo e faca, mas assim, foi muito natural para mim, porque eu não... eu comecei, eu apoio até hoje, né? O garfo com a mão esquerda e a faca com a mão esquerda e dou meus pulos para cortar, entendeu? Então, não, de repente, por conta de um pouco da paciência que as pessoas tiveram comigo, que com certeza isso contribuiu para que eu não fosse um cara, sei lá, me falta o termo agora, revoltado, entendeu? Isso fez com que eu tivesse o tempo suficiente para conseguir me adequar às situações que se apresentavam, né? Então, você vê, a gente começa a conversar, começa a ter a percepção de quanta sorte de ter conhecido pessoas boas, pessoas que deram Sim. oportunidade e que no qual me transformaram no homem que eu sou hoje. Ô Marcos, você trabalha na área de vendas? Isso. Fazendo atendimento ao cliente, então você visita várias pessoas, você visita vários espaços, né? Sim. No ambiente de trabalho. Sim. O que você percebeu de mudança nesses locais que você visita, que mudou depois da pandemia? A forma como os ambientes estão hoje? Eu acho que está claro, álcool em gel, né? Que acaba, apesar de estar saindo um pouquinho mais de moda, né? Álcool em gel a gente vê bastante, alguma coisa alguma plaquinha, mas efetivamente na construção das coisas, eu até porque de repente eu não tenho o olho para estar observando isso, né? O que eu vejo que eu sou obrigado a respeitar, por exemplo, nós estamos conversando aqui, eu vejo gente andando de carro sozinho e com máscara, né? Pode ser que aquela pessoa, ignorância da minha parte, pode ser que aquela pessoa está fazendo algum tratamento e tal, né? Mas eu já conheci, conversei com pessoas que no qual estava cuidando com medo de pegar a Covid dentro do carro. Então, de repente, ignorante sou eu, mas contudo, eu penso que olhar as pessoas, boca, né? Esse negócio da boca, você vê, se você está comercialmente falando, né? Se o cara começar a torcer a boca para baixo, é melhor a gente mudar de assunto, entendeu? Colocar uma piada, falar, ajuda o PCD aí, tá? Para tirar um sorriso do cara e para evoluir a conversa do melhor possível. Então, mas no que diz respeito à questão, eu penso que a mudança está mais efetivamente nas pessoas do que efetivamente nos lugares. O que não deixa de gerar alteração do antes do acontecimento, né? No caso específico, a pandemia. Cara, você foi um dos primeiros fãs do Grãocast. Você foi uma das primeiras pessoas que me ligou logo depois das primeiras publicações. E você deu uma definição que eu uso até hoje. A gente entrou com o processo do grão, a torra e a muda. Aí você chegou para mim e começou a falar do processo de torra. Eu falei, porra, cara, esse cara contribuiu comigo, né? E a ideia rasgando cedo, e é verdade mesmo, né? A ideia, eu acho muito... Trouxe evolução na tua proposta de programa, né? E com detalhe, com uma coisa que o brasileiro gosta demais, que é um ativo brasileiro, que é o café. Então, para mim, foi um golaço. Foi top, cara, foi top. E assim, com essa tua alegria, você precisa levar um pouco mais essa alegria para fora. Você tem aí um grupo de amigos de quinta-feira que te ajuda demais e que te coloca num ambiente de laboratório que você tem que se testar um pouco mais para levar essa tua missão adiante, que você tem uma missão
muito bonita para levar para frente. Você precisa acreditar um pouquinho mais nela. Mas eu tenho um trabalho para fazer dentro de casa também. Sempre há espaço para ser um melhor marido, sempre há espaço para ser um melhor pai. E à medida que eu conseguir contribuir com isso, eu não vou falar que eu vou conseguir contribuir com isso a contento, porque elas nunca, eu tenho duas, né? Elas nunca vão estar não, elas não. Na sua plenitude, né? Essa missão você não vai agradar, cara. Mas a ideia é, como digo o negro, sempre tem espaço para melhora, né? Então, essa construção de dentro de casa é que às vezes elas não ajudam mesmo essa evolução, né? Elas provocam, né? Elas querem o pé, né? Então, elas querem uma... Você dá uma mão, ela quer a segunda, né? Então, mas assim, o trabalho dentro de casa, eu penso que tem bastante espaço para melhorar. E apesar de dar risada, de brincar também, eu tenho os meus momentos ruins e não são poucos de mau humor. Hoje, em determinado período do dia, eu não estava dos mais bem-humorado, mas mas sabe o que é? É que você ia ser entrevistado por nós e você estava morrendo de medo. Você chegou aqui morrendo de medo. Você estava super aflito. Falei, nossa, mas eu entendo, né? Ele quer saber do briefing, e o briefing, ele queria que eu brifasse a entrevista. Eu falei, não vou brifar nada, cara. Você vai sentar lá e eu vou te perguntar o que eu quiser. Eu que mando aqui. E assim, eu entendo. Ele é que manda, depois eu passo todo o script pra ele. E assim, eu entendo, né? Porque sentar na frente de duas celebridades, assim, para ser entrevistado não é fácil, né? Para mim é um pouco mais fácil, porque eu tenho o prazer de ter momentos de convívio com vocês e toda oportunidade que isso acontece é fantástico. Você está se sentindo no Jornal Nacional, né? William Bonner, Fátima Bernardes. Realmente. O exemplo não é muito bom, não. O exemplo não é muito bom, não, né? Você sabe. E principalmente deixa eu participar, né? Porque deixa eu abrir uma água. Usando essa analogia, o que me sobra? A pessoa do tempo, né? Como que eu vou avançar pro estado que vai chover, né? Vai chover. Eu vou confundir quem vai estar vendo, né? Vai fazer som tudo aqui, vou estragar o planejamento da galera. Marquinhos, foi top conversar com você. Obrigado pela tua disponibilidade. Obrigado por abrir teu coração e contar assuntos que são íntimos para você. Verdade. Espero que a gente tenha tocado nesses pontos com a delicadeza que você merece. E aí a gente está à tua inteira disposição aí para a gente prolongar essa conversa aí e enveredar por outros campos. Muito obrigado. Eu também adorei a nossa conversa, embora a gente se conheça fora daqui, né? Já conversamos muitas vezes, mas assim, não com esse nível de intimidade. Então, obrigada da confiança de dividir com a gente. Eu agradeço também. É legal a gente se revisitar, né? E hoje eu tive a oportunidade de fazer isso em companhia super agradável, então obrigado pela oportunidade. Valeu, querido. Muito obrigado. A arquitetura que transforma os ambientes e as empresas nasce da essência das pessoas. E tudo começa com uma boa conversa. Pegue sua xícara de café e participe com a gente do podcast Grãocast, uma produção da Nova Hora Arquitetura.